E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cormano Trindade, professor de Geografia de Tapes aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje eu vim trazer mais uma aulinha de Geografia para vocês. Hoje nós falaremos sobre a população asiática. Quer saber mais sobre isso? Então, vem comigo e vamos aprender. Bom pessoal, nós temos na Ásia então o maior continente do nosso planeta. E além disso, ele também é o continente mais populoso do nosso planeta. Ele também abriga os dois países mais populosos do nosso planeta. Porém, a sua população está distribuída de forma irregular no decorrer do continente, né? Mas as partes do continente que são mais povoadas, onde tem a maior concentração de pessoas, são nas partes que compõem planícies irrigadas e drenadas pelos grandes rios da Ásia, né? Como por exemplo o rio Hindu, o rio Ganges e o rio Mekong. E também existem algumas áreas com uma densidade demográfica muito baixa, que é ali nas áreas desérticas, né? Como por exemplo no deserto da Arábia, em áreas de montanhas ou em áreas geladas, como por exemplo na Sibéria. Os países mais populosos da Ásia são a China e a Índia. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito desses dois países. Bom, pessoal, a respeito da China, né, que é o país mais populoso do mundo e consequentemente o país mais populoso da Ásia, de acordo com a ONU, então, atualmente eles têm então 1,4 bilhão de pessoas. É muita gente, pessoal. E entre essas pessoas nós vamos ter uma grande diversidade étnica e uma grande diversidade cultural. E isso vai nos apresentar então uma grande variedade de idiomas, uma grande variedade de dialetos e uma certa variedade de religiões, como por exemplo o budismo, o islamismo e o cristianismo. Bom pessoal, a população da China ela está distribuída de maneira irregular ao longo do país, né? Mas a maior parte da população está localizada na porção leste. Por que na porção leste? Porque ali nós temos uma rica rede hidrográfica, nós temos solo férteis, irrigados, além de uma facilidade para o transporte fluvial. E as principais cidades da China são Pequim, que é a capital, Xangai e Hong Kong. Em 1979, na esperança de frear o crescimento da população chinesa, o governo então adotou a política do filho único. O que era a política do filho único? Como o próprio nome já diz, era uma política que permitia às famílias terem apenas um único filho. Porém, né, tinha uma exceção, né, que se vocês morassem numa zona rural ou fosse pertencente, né, a alguma etnia muito específica, era permitido ter 2 filhos, mas normalmente apenas um. Aqueles que desrespeitavam esta norma eram punidos pelo governo, principalmente com multas, e aqueles que respeitavam recebiam auxílio para a criação desses filhos. Porém, a longo prazo, isso causou então um envelhecimento da população da China. Com esse envelhecimento, afetou, né, a parcela da população que precisava trabalhar, ou seja, afetou os trabalhadores do país. Portanto, por causa disso, em 2015, essa política foi novamente alterada e agora todas as pessoas podem ter 2 filhos na China. Então, a população envelheceu demais, eles precisavam de mão de obra mais jovem, não tinha essa mão de obra disponível, então permitiu que a família tivesse um filho a mais. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho a respeito da Índia, né, que é o segundo país mais populoso do mundo, como também fica na Ásia, consequentemente o segundo país mais populoso da Ásia, né? A China, de acordo com a ONU, então, tem 1,3 bilhão de pessoas e existem alguns estudos que dizem que a população da Índia vai superar a população da China no máximo em 2030, né? Vamos esperar para ver se isso vai acontecer ou não. A Índia também tentou implantar a política do filho único, né? Porém, como a população da Índia não adota o planejamento familiar, em sua grande maioria, por causa dos princípios da religião hinduísta que proíbem essa prática, a política do filho único ali não deu certo, né? A Índia possui uma das maiores densidades demográficas do mundo, cerca de 441 habitantes por quilômetro quadrado,
E a sua população está concentrada principalmente na região sul do país, né? Próximo ali das planícies dos rios Indo, Gange e Brahmaputra, né? E as cidades mais populosas da Índia são Mumbai e Nova Delhi. Além de tudo que nós já conversamos a respeito da população da Índia, nós temos que destacar que muitas cidades acabam se destacando pelo alto número de habitantes, mas também pela falta de saneamento básico, pela falta de moradia para as pessoas. E isso faz com que uma parcela muito significativa desta população viva na miséria, né, e seja subnutrida. E além disso tudo, a Índia apresenta grande diversidade étnica, cultural e religiosa, né? E mesmo assim, ela mantém sérios conflitos, como por exemplo conflitos envolvendo Bangladesh, Paquistão e o território da Caxemira. Se você quiser saber mais a respeito dos conflitos que acontecem na Ásia, clica aqui em cima que vai ter uma aulinha para vocês ali só sobre os conflitos asiáticos, entre eles o da Caxemira, que vai aparecer nesse vídeo, e você vai entender como ele acontece. Bom, pessoal, a nossa aulinha sobre a população da Ásia foi essa, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir para você que se inscrevesse no meu canal, pois assim que a gente atingir os 350 inscritos, estarei fazendo outro sorteio de outro livro para vocês. Eu tenho 3 livros a caminho, né? Assim que eles chegarem eu vou escolher um deles e vou mostrar para vocês, e vocês saberão então qual livro será sorteado. Por enquanto será surpresa, mas aqueles que já se ligaram já perceberam qual livro eu vou sortear. Mas a partir do momento que ele chegar, eu estarei mostrando ele para vocês. No mais, era isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Aquele abraço, vejo vocês no nosso próximo sábado com a nossa próxima aula. Até a próxima.